Eu lembro que há muitos anos atrás, nem lembro mais tantos anos atrás que foi, mas eu era uma pessoa extremamente séria, fechada, trabalhadora, responsável. Não que eu não seja hoje, eu ainda continuo sendo responsável, trabalhador, mas eu não era nada festivo, eu não era nada alegre. Para mim a vida era uma coisa muito séria. A vida para mim era uma coisa que tinha que ter muita responsabilidade, muito isso, muito aquilo. E a felicidade nunca fez parte da minha existência e da minha vida. Sabe, um dia Deus precisou converter o meu coração e mostrar que uma das razões que Ele veio me salvar era para me tornar uma pessoa feliz e produzir felicidade na vida de outras pessoas. Às vezes a gente tem que passar uma experiência de morte ou de perda, para entender como essa vida passa. E se nós não soubermos viver segundo o padrão de Deus, aquilo que Deus tem para nós, nós vamos perder a oportunidade de sermos pessoas que Deus nos criou, felizes, alegres, que se relacionam com Ele e com os outros de uma forma saudável. E é isso que o Senhor pretendia quando Ele criou todas essas coisas. O homem e a mulher falharam nesse propósito, porque eles achavam que eles poderiam ser felizes por eles mesmos, por aquilo que eles poderiam decidir, e deixaram de seguir aquilo que Deus tinha decidido para eles, que eles deveriam, olha, vocês podem fazer tudo isso, mas menos isso. E aí o homem e a mulher decidiram fazer aquilo que era menos, que não poderia ser feito. E isso não só estragou o relacionamento deles com Deus, mas estragou o relacionamento entre eles. De brincalhões festivos, amigos de Deus, amigos Adão e Eva entre eles, vivendo toda a dimensão, eles começam a se estranhar. Primeiro se estranhar de Deus e se esconder de Deus, apesar de eles estarem no Éden, no jardim. Se estranharem entre eles e se sentirem envergonhados um com o outro, talvez do que fizeram. Porque quando diz ali que eles se viram nus, é que eles se viram desnudados, assim, no sentido, olha o que nós somos, olha o que nós fizemos. E aquela desobediência do homem e da mulher, no sentido de querer fazer mais ou diferente daquilo que Deus tinha para eles, que era viver plenamente a vida. E eles resolveram viver uma experiência à parte, ver o que dava, e foi o que deu. Um desastre total para a humanidade. Uma família que tinha tudo, não necessitava de nada, tinha um Deus presente, constante, um relacionamento perfeito, por causa de uma decisão, fora do propósito, do plano de Deus, perderam toda a felicidade, alegria, salvação, prazer, respeito, intimidade, tudo foi para o espaço. Infelizmente, muitos cristãos se convertem, mas não resgatam essas coisas que o Senhor Jesus quer nos dar. Infelizmente, muitos cristãos aceitam Jesus e entendem Jesus para a sua vida como Salvador, mas não entendem Ele como transformador da sua vida através da obra do Espírito Santo. E as suas vidas continuam, apesar do Salvador fazer parte do seu conhecimento e da sua ideia, mas o seu procedimento formal, hipócrita, o seu procedimento carrancudo, de não felicidade e de desconsiderar as relações, o relacionamento entre marido e mulher, pais e filhos e pessoas, igreja, ele desconsidera isso e pensa somente nele. Ele esquece que Jesus veio salvá-lo de si mesmo, do nosso engano, do nosso erro. E eu preciso entender qual é o meu papel nisso, qual é a minha responsabilidade para resgatar tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. Não importa em que posição você esteja na família, se é pai, mãe, filho, pais, o importante é saber que você tem um papel, você tem algo que você pode fazer, que possa ser a semente para que um jardim do Éden possa acontecer na sua vida. Antes de Cristo, nós éramos uma família desfeita, uma família briguenta, uma família separada. Relacionamento não existia entre nós. Nós vivíamos cada um por nós mesmos.
cada um independente, em função de si, buscando coisas materiais e recursos e esquecendo do relacionamento. Esquecendo do meu papel enquanto filho. Esquecendo dos meus pais, as suas responsabilidades enquanto pais, enquanto família. E o nosso lar era literalmente um inferno, fora do jardim do Éden, fora do padrão de Deus. Porque Deus não era o Senhor do nosso lar, mas cada um de nós era senhor da sua própria vida. E eu, enquanto filho, ali, filho que teria que supostamente se submeter e obedecer e talvez pensar, não posso fazer nada por esse lar. Mas foi através de uma semente que Deus colocou na minha vida, para criar um jardim que eu possa chamar meu e seguro. O Senhor começou a plantar esse jardim na minha família. Não foi de um dia para a noite. Foram anos que isso foi plantado e regado com oração, palavra, louvor, santidade, em busca do padrão de Deus para a minha vida, do que Deus queria que eu fosse e fizesse, não a minha própria vontade. O jardim começou a florescer no meu lar. Claro, vou encurtir a história, meus pais se converteram, meus irmãos se converteram, meus tios, meus primos, e o jardim foi se estendendo. Se estendendo. E aquilo que era impossível, através de um filho, determinado a permitir que o jardim fosse regado e plantado no seu coração, aquilo se estendesse a toda a sua família. Eu sou grato a Deus, porque não fui eu. Foi aquilo que Deus colocou, e foi aquilo que Deus fez, porque eu permiti, porque eu busquei, eu desejei, e eu me disciplinei para aquilo. E a segunda bênção que Deus me deu foi o privilégio de construir o meu próprio jardim com a minha esposa. E nós começamos cedo, hein? Ela com 17 anos, eu com 21, nos casamos e vamos construir esse jardim. Deu trabalho. A gente não sabia plantar, não sabia regar, não sabia nada, não sabia cozinhar, não sabia trabalhar direito, não sabia pagar conta de luz e tal. Mas foi aquela diversão, né? E a gente se divertiu muito. Ainda se diverte, né? Mas assim, nós nos divertimos muito com a vida. E o meu jardim começou ali, no meu casamento com a minha esposa, em que não era a minha vontade ou a vontade dela, era a vontade do nosso Senhor sobre as nossas vidas. Era a vontade do nosso Senhor sobre a minha vida, sobre a vida dela e sobre o nosso futuro. Não era o que eu queria, o que eu desejava e o que eu esperava, ou ela, mas era aquilo que o Senhor tinha para nós. Porque o Senhor tem coisas maravilhosas para cada um de nós. Deus tem coisas tremendas que você não pode nem imaginar do que Ele pode fazer. O que você pode fazer é isso, se sentir incapaz, se sentir impotente, se sentir sem condições. Nós somos assim, mas o Senhor é capaz de tudo. O Senhor tem todo o poder nos céus e na terra para fazer muito mais do que você possa pedir, pensar e imaginar. Ele só precisa que você abra o coração para que Ele jogue a semente da vida em você. E você saia daquele formato que você vinha. E que Jesus, ao introduzir a oração como um relacionamento, Ele fala dos hipócritas. Daquelas pessoas que ficam repetindo, ficam falando a mesma coisa, ficam dentro de um contexto religioso de aparência, mas não de relacionamento íntimo, afetivo, comprometedor, perdoador, libertador. E é isso que Deus quer fazer. Deus começa, Ele joga a semente e essa semente começa a brotar em nós essa harmonia de que não é as aparências que vão fazer o eu ser, é o eu ser vão me dar uma aparência diferenciada. Gente, já era bonito. Quando me converti, fiquei mais bonito ainda, né? Porque Cristo na nossa vida, Ele transforma. Ele transforma. Então veja, a oração do Pai Nosso, quando Jesus introduz um relacionamento novo
no contexto religioso, bíblico, e é uma teologia do Novo Testamento, Jesus introduz uma expressão que, como eu disse ontem, é uma expressão inovadora, tremenda, e que demonstra toda essa verdade. Ele começa a oração com Pai Nosso. No Velho Testamento você não vai ver Deus considerado como Pai, provedor, aquele que assegura, aquele que é fortaleza. Você vai ver várias características de Deus, mas essa relação com Deus era diferenciada. Era um Deus que estava ali, em que as pessoas deveriam buscar esse relacionamento por uma intermediação de perdão, de sacrifícios, e era a única maneira em que o homem poderia se relacionar com Deus, através de todo o ato formal religioso. Quando Jesus vem, ele quebra tudo isso e rasga tudo isso. Ele cumpre, na verdade, tudo isso. E ele abre um novo relacionamento com Deus e conosco mesmo, introduzindo esse aspecto família. E ele não fala assim, Pai meu, abençoa esse povo pecador, né? Ele fala, Pai nosso. Ele nos coloca no mesmo pé de igualdade de que, quanto Deus é Pai dele, é Pai de cada um de nós. E é o Pai nosso que cuida de nós, que nos ajuda, que nos atende, que nos responde. Eu só preciso saber qual é o meu papel. O que eu tenho que fazer enquanto homem, mulher, filho, dentro desse relacionamento família, para que alguém ali jogue a semente, que seja o filho, que seja a esposa, que seja o esposo, não importa o terreno hostil que possa estar existindo, através daquela semente, Deus vai fazer brotar um jardim do Éden. Pensando na responsabilidade de cada um de nós, enquanto homem, você vê que Deus criou o homem para ser um ser vivente, alegre, feliz, ter tudo aquilo que ele precisava para a sua felicidade, e Deus o criou para que ele trabalhasse, se envolvesse, colhesse, usufruísse de tudo aquilo que Deus havia feito para ele. Então isso tudo nós temos no capítulo 2, no capítulo 1 da criação, capítulo 2, onde especificamente ele trata do homem e da mulher e da razão dele ter criado e a função desse homem, a responsabilidade que esse homem tinha em ser feliz. É interessante isso. A responsabilidade de Adão e de Eva, eles tinham que ser felizes. A responsabilidade que Deus quer de você é que você seja feliz. Feliz no conceito em que Ele tem para você, no padrão que Ele tem para você, que é superior ao seu próprio. E para isso Deus criou o homem e criou a mulher. O homem com esse senso de responsabilidade e de propósito e de liderança e de cuidado de fazer tudo aquilo que Deus havia mandado. O homem que deveria realmente coordenar, dirigir, usufruir, controlar todas essas coisas. E Deus criou esse homem para viver dentro disso. Criou esse homem para que ele pudesse realmente ser esse ser vivente, usufruindo todas essas coisas e tendo essa responsabilidade de homem, de zelador, de cuidador da sua própria felicidade. Porque o jardim, o Éden, era onde o homem vivia, o homem e a mulher. Ele deveria cuidar daquilo que ele usufruía. Às vezes nós não cuidamos da nossa casa. Às vezes nós não cuidamos das nossas relações. Às vezes nós não cuidamos do nosso querido, da nossa querida, ou dos nossos queridos que estão ali no lar. E essa é a responsabilidade do homem, que Deus criou, para que pudesse dar razão da felicidade, de usufruir tudo aquilo que Ele tem para nós. Então, hoje, nós não só estamos entendendo que Deus criou esse local, esse lugar, e Ele pode criar nas nossas vidas isso hoje, se nós desejarmos e se nós permitirmos Ele nos dar a razão da nossa vida, de sermos felizes, né? E Deus criou não somente o local, mas Ele me criou enquanto homem ou ser humano com o propósito de cuidar da minha felicidade,
de cuidar do meu meio, de cuidar das minhas relações, para que a felicidade pudesse acontecer. Deus não nos criou para sermos tristes, bravos, rancorosos, nervosos. Isso não é de Deus, isso é do inimigo na nossa vida. Deus nos criou para sermos pessoas satisfeitas. O Espírito Santo nos satisfaz, Ele ora conosco, Ele responde às nossas orações. Em Jesus nós temos todos os nossos pedidos atendidos se estamos no Senhor e vivendo para o Senhor. Mas eu tenho a responsabilidade de cuidar disso, de zelar disso. Adão era um zelador. Adão e Eva, eles cuidavam da sua própria vida. Eles não cuidavam das coisas de Deus. Deus criou tudo aquilo para eles. Eles cuidavam para si mesmos. Mas quantas pessoas estão sendo negligentes com o cuidado da sua felicidade, felicidade do seu lar, dos seus relacionamentos, do seu ambiente? E você acha que você pode agradar a Deus dessa maneira? De forma nenhuma. É você desconsiderar o que Deus criou e o propósito que Deus criou. Quando você desconsidera ser feliz e promover felicidade e cuidar da felicidade no seu lar, você está colocando o plano de Deus. Indo para aquela árvore que você não poderia, aquele fruto que você não deveria. Enquanto você poderia aproveitar tudo que Ele tem para você, você vai bem naquilo que Ele não quer. E aí você sofre as consequências da amargura, ressentimento, tristeza, dor, briga, confusão. E a casa, em vez de se tornar um jardim do Éden, é um jardim do inferno. Pais brigando, filhos brigando, pais e irmãos brigando, porque, sabe, o local que deveria ser esse local seguro, as relações que deveriam ser cuidadas pela família, não são. E às vezes você pode até ter um lugar bacana, um lugar chique, um carrão, ter uma televisão de, sei lá quantas polegadas hoje que vale. Na minha época era 40, hoje é 50, 60, 80, pô, não importa. Mas se você não tiver o cuidado no relacionamento, você pode ter todas as coisas e não ter nada. Não ter nada. Porque segurança, amor, felicidade, alegria, satisfação, isso é fruto do Espírito Santo na nossa vida. Não é fruto das coisas que nós temos ou possuímos, mas é fruto daquelas coisas que nós buscamos construir e desenvolver na nossa vida. Adão e Eva tinham essa responsabilidade. Deus criou Eva em Adão, não só para ser uma serviçal dele, ou não só para auxiliar, às vezes, como nós temos a ideia, mas era para corresponder, trabalhar conjuntamente com ele, em prol da sua própria felicidade. Porque a nossa felicidade é a felicidade de Deus. A nossa salvação é como de Deus se alegra. O nós buscarmos essas coisas que talvez aos seus olhos hoje pareça impossível, é o que o Senhor deseja para você. Ele não te salvou só para a eternidade, senão você não estaria aqui. Você já estaria na eternidade. Ele te salvou para a eternidade e salvou para essa vida. Porque salvo nessa vida, salvo feliz, alegre, satisfeito, você vai salvar outras vidas. O seu jardim vai se estender, o seu Éden vai se estender em outras vidas que precisam, estão vivendo em sequidão. A gente já teve o privilégio de visitar lar simples, humilde, e a felicidade será alguma coisa tremenda. Você não quer sair dali, você quer ficar ali. Há amor entre pai, mãe, filhos, há um relacionamento de carinho, respeito, aquela coisa gostosa, né? E você se sente envolvido naquilo, você não quer ir embora, né? Eu lembro assim que, entre muitas casas que a gente mora, né, como pastor, cada 4 anos a gente tinha que mudar, né? Uma das casas que nós moramos era uma casa pré-moldada de madeira, né? Vinha aqui do Paraná, né? Oh, que maravilha, na hora que foram montar era um barracão, né? E não era de zinco, porque o telhado era de zinco, o barracão reformado, caía água, chovia, a maior meleca. Eu precisei tomar o maior cuidado, amar minha esposa, brincar com meus filhos, bom, esse é o lar que Deus nos deu. Mas assim, mesmo naquela condição, quantas pessoas gostavam de ir lá para casa?
Quantas pessoas gostavam de flutuar no nosso chão quando chovia? Porque era bem isso que acontecia. Eu lembro uma vez que meu sogro e minha sogra foram nos visitar, a primeira vez, né? Ó, vergonha, tá morando lá, tal. De repente ele chega, claro, arrumei o barracão o melhor que eu podia, né? Mas mesmo assim não deu, né? Aquela coisa choveu, melecou, né? E eles estavam dormindo no chão com aquele acolchoado, de repente tá tudo boiando lá, né? Mas o nosso lar era visitado pelos estudantes, pelos pastores, pelos amigos. Eles gostavam de ficar lá, gostavam de conviver com a gente, sabe? Agora, tem lares que você vai e às vezes tem aquele tremendo carro, 2, 3, tem televisão, tem internet, tem todas as coisas, mas você não vê nada ali. Você vê uma sequidão. Parece que tem tudo para ser feliz, mas não é feliz e não é mesmo. Porque as pessoas estão dependendo disso, dependendo daquilo, precisando daquilo para ser feliz. E, na verdade, o que cada um de nós precisamos é do plano de Deus na nossa vida sendo realizado. E é Ele que nos satisfaz e nos realiza. O homem e a mulher, e hoje nós estamos discutindo e vendo esse papel, qual é o meu lugar na família, o lugar de cada um na família. O homem e a mulher tinham essa responsabilidade. Não era menos ou mais, os dois compartilhavam desse propósito comum de Deus, comum de viver essa experiência. E também compartilharam o erro, a decisão errônea de querer algo diferente daquilo que Deus tinha para eles. Eles podiam tudo, menos uma coisa, e eles foram naquela uma coisa que não podia. E aquilo trouxe todo o desastre, não só para eles, para a humanidade. E os jardins começaram a secar, eles foram expulsos do Éden, receberam essa consequência. E tiveram filhos, que esse era o propósito também que Deus tinha para a vida deles, né? E esses filhos, vejam comigo, então nós estamos em Gênesis, capítulo 4, primeiro livro, versículo 1. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou, e deu à luz Caim. Disse ela, com auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez Abel, o irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim em sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transformou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo? Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está seu irmão Abel? Respondeu ele, não sei, sou eu responsável por meu irmão? Disse o Senhor, o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue de seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue de seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será fugitivo, errante pelo mundo. Que interessante. Agora estamos conhecendo uma família completa. Pai, mãe, filho. Adão e Eva cumprindo parte do propósito de Deus, que era procriar, ter filhos. E para isso, alguma coisa precisa acontecer. Você fala para os jovens, né? Você não vai ter filhos se alguma coisa não acontecer. Deus não nos deu filho, né? Ainda não temos filhos, né? Você precisa fazer alguma coisa, ajudar Deus nesse processo, porque Deus fez homem e mulher para que pudessem ter filhos. E Adão e Eva entenderam isso. E parece que era o que eles mais faziam, era fazer filhos, né? Então, quando você vê aqui, Adão teve relações com Eva, e ela engravidou, e é a consequência de uma relação, deu à luz a esses dois irmãos. E a história de Caim e Abel, todos nós conhecemos. O que a gente não conhece na história de Caim e Abel, às vezes é um fato muito importante que eu vou falar para vocês hoje. Mas geralmente quando a gente estuda Caim e Abel, a gente está muito preocupado com a oferta com que cada um entregou,
com aquilo que foi feito perante o Senhor, de louvor e adoração ali no altar. E nós questionamos a oferta de Caim, porque Deus não recebeu a oferta de Caim, não aceitou a Caim a sua oferta, mas aceitou de Abel. E aí nós levantamos sempre a hipótese que como é importante nós darmos o nosso melhor, o nosso superior a Deus, né? Darmos aquilo que o Senhor deseja, né? Sem dúvida, isso é muito importante, nós darmos, fazermos o nosso melhor, mas assim, o melhor que Deus espera de nós é nós mesmos. Nós mesmos. Deus esperava de Caim uma atitude diferente. Não uma oferta. Deus não precisa de ofertas. Mas a oferta expressa a nossa atitude. E o que Deus não aceitou foi a atitude de Caim. O que Caim estava fazendo. Como ele estava fazendo. Veja que interessante, esse é o aspecto que eu quero que vocês notem. Está aqui duas crianças, dois jovens. Parece que irmãos sempre tem alguma confusão, não sei na sua casa, na minha tinha muita confusão, a gente sempre brigava, rolava no chão, né? Batia um no outro, né? Aquela coisa toda, isso é coisa de irmão, não é verdade? Eu pergunto para vocês, aonde estava Adão e Eva quando Caim e Abel estavam tendo essa confusãozinha? Não foi uma confusão pequena não, foi uma confusão planejada, uma coisa arquitetada e a fisionomia de alguém não estava muito bem, mas parece que Adão e Eva estavam fazendo outras coisas. E não perceberam que a fisionomia de Caim era uma e de Abel era outra. Eles tinham entendido algo muito importante, tinham que procriar, fazer muitos filhos, né? Estavam envolvidos, né, com essa responsabilidade, mas esqueceram da outra responsabilidade. De cuidar daquilo que Deus já tinha dado. A Bíblia fala que eles procriaram muito, fizeram muitos filhos. Não só Caim e Abel. Mas parece que eles não olharam para Caim e Abel. Não atentaram para aquilo que estava acontecendo no seu próprio lar. Não, eles estão indo na igreja. Está tudo bem. Olha lá, foi na igreja, entregou o dízimo, entregou a oferta. Não, está cantando, está tocando, está indo à escola dominical, não, está tudo bem. Vamos lá para a caverna, né? Pensaram só em algo e esqueceram de outro, que é tão importante quanto procriar, é cuidar. Deus criou e cuida. Nós criamos, temos que cuidar um do outro, e essa é a nossa responsabilidade. Nós, enquanto pais, precisamos estar atentos ao rosto dos nossos filhos. O que está acontecendo dentro da nossa família. Porque às vezes as aparências enganam. Caim e Abel tinham uma aparência. Os dois estavam entregando ofertas. Mas somente um estava fazendo com o coração e com a atitude certa, o outro não. Mas isso daria para perceber? Adão e Eva poderiam notar? Poderia, Deus notou. O que o texto diz? Veja, Deus, como um bom pai, ele notou que Caim estava nervoso, furioso. Será que você não consegue ver se a sua esposa, seu esposo, seus filhos estão furiosos? A gente consegue, né? Eu consigo. Quando minha esposa está furiosa, gente, eu preciso me cuidar. Eu vou lá para o meu quarto orar. Né? Não, estou brincando. Né? Mas assim, você nota, alguma coisa não está legal. Né? A fúria é alguma coisa que se expressa. E ela se expressa onde? No rosto. Veja, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Tem pais que não olham no rosto dos filhos. E tem filhos que não olham no rosto do pai. Tem pessoas que não conseguem olhar um no olho do outro, enquanto família. Porque tem vergonha de não estar no plano e no propósito de Deus. Esse grande desastre, dessa primeira morte que a gente tem aqui na Bíblia, se dá de não somente erro dos irmãos, mas mais uma vez, sem sombra de dúvida, erro dos pais. Que não só não souberam observar, mas como também não souberam cuidar. Deus observou e cuidou em receber Abel, cuidou em corrigir Caim
E mesmo assim corrigindo, proteger Caim e salvar Caim. Porque Caim viu o que ele havia feito e as consequências que aquilo trouxe para a vida dele. E mesmo assim, Deus não permitiu que ninguém o matasse. Que Deus maravilhoso. Que Deus. Só espero que você não seja o Caim da família. Só espero que você não seja aquele que esteja furioso e sempre planejando alguma coisa para denegrir, para tirar aquela imagem daquela pessoa, para desrespeitar, desmoralizar, falar que o que ela fez não serve para nada, que ela não presta, que ela não é um homem, que ela não é mulher, que isso não é filho, que isso não são pais. Quer dizer, eu espero que você não seja essa pessoa furiosa e seu rosto demonstre essa raiva, essa indignação. Eu espero que você possa ser o Caim, que soube dar não só o formal, mas o informal, o Abel, de dentro de si para fora. Caim só soube dar o de fora, aquilo que Jesus chama na oração do Pai Nosso do hipócrita, que vai lá, ora em voz alta, ergue as mãos nas esquinas e está ali para todo mundo ver, né? Caim também, todo mundo vai ver que eu vou dar também a minha oferta aqui, tal. Deus fala na oração do Pai Nosso, olha, entra no teu quarto, em secreto, em segredo, em particular. Ali a palavra quarto não é quarto mesmo, né? Foi traduzido para nosso quarto, porque no nosso contexto quarto já tem porta. Na época de Jesus os quartos não tinham porta, né? Os quartos eram sem porta. O único lugar que tinha porta era onde eles guardavam os alimentos, né? Que era a parte de armazenagem, então eles tinham que lacrar ou fechar para não ter problema, né? Então, na verdade, ele está falando, vai para um lugar íntimo, vai num lugar pessoal, num lugar reservado, e ali ora ao seu Pai, que ouve e sabe já o que você precisa, e Ele vai te atender. Sabe, Ele pode atender hoje ainda, jogando uma semente do jardim do Éden na sua vida, para que você regando possa se estender à sua família e fazer o seu lugar, a sua casa, ser esse jardim que o Senhor tem. E que você possa entender qual é o seu papel nisso, qual é a sua responsabilidade dentro desse panorama que o Senhor tem. Os dois salmos que se completam, 127 e 128, de novo, fala sobre felicidade. E de novo a felicidade está centralizada na família, não no indivíduo ou na pessoa. E esse salmo, eles se completam, 127 e 128, porque ele trata dessa estrutura familiar. Pai, mãe, filhos, felicidade, lar, é isso que o Senhor quer resgatar. Não importa se você é pai, mãe, esposa, filho, mas cada um de nós tem uma parte importante dentro disso. Nós somos associados e os filhos, como a mulher, vêm na criação de Deus para se associar também dentro desse propósito. Não é lindo isso? O filho não é menos ou mais que o pai. Às vezes a gente acha que a gente tem a autoridade, eu mando, eu quero. Não, eu tenho responsabilidade. Ele é uma criatura que necessita de um ser responsável para ajudá-lo, mas ele vem para cooperar. Você sente isso logo quando a criança nasce, não é legal? Ai, que felicidade, que alegria, ele traz uma alegria para nós tremenda. Depois, quando começa a trocar a fralda, você já não tem tanta alegria assim. A alegria fica assim, meio assim e tal. Depois das fraldas vem os problemas e as dificuldades, quer dizer, mas os filhos vieram para cooperar conosco, se associar à família para que esse jardim aconteça. Esses salmos vão mostrar como os filhos são essenciais e importantes enquanto filhos. Pode ser solteiros ou casados. Na seu contexto familiar, nós temos uma mesma responsabilidade e o mesmo dever que o nosso pai ou a nossa mãe tem. E os pais precisam entender que as crianças são essenciais e vinda de Deus, como herança e promessa e bênção para trazer essa felicidade e essa segurança que o lar necessita. Eu lembro que uma ocasião, eu e Ieda, nós estávamos vivendo um momento muito difícil na nossa vida, de decisões, de mudanças muito radicais. E nós já tínhamos orado, já tínhamos conversado, mas
nada ficava claro para nós, nada se abria para nós, até que nós lembramos dos nossos filhos, que eram pequenos na época. Bom, se Deus ouve anjo, tem aqui 3 anjinhos, né? Mais ou menos, mas tem 3 anjinhos aqui em casa. Bom, Deus é anjo, né? E nós chamamos os nossos filhos que eram pequenos. Claro, não compartilhamos a dimensão de toda a situação, mas compartilhamos. Papai e mamãe estão com problema, estão com certas dificuldades nisso e naquilo, e a gente quer que vocês orem por nós. E os nossos filhos oraram por nós, colocaram as mãozinhas na nossa cabeça e oraram conosco. Você pode falar, é superstição. Não, eu creio que é oração, eu creio que é Deus. E sabe, e Deus foi desvendando aquilo que era obscuro para nós. Deus foi abrindo os caminhos para as decisões que nós tínhamos que tomar. E a oração da criança, dos nossos filhos, até hoje tem efeito. E até hoje eles oram por nós. E nós oramos por eles. Eles estão compromissados com a nossa felicidade e nós com a felicidade deles. E nós precisamos conhecer os nossos filhos. Conhecer. Eu conheço os 3. O pai precisa conhecer os filhos. E os filhos precisam conhecer os pais. Conhecer as fraquezas, fortalezas, incentivar as fortalezas e ajudar nas fraquezas. Os filhos precisam conhecer os pais, conhecer as fortalezas e as fraquezas, para se usufruir das fortalezas, honrar nas fortalezas e ajudar nas fraquezas. Os nossos filhos conhecem a nossa fraqueza. Fraqueza pessoal, fraqueza enquanto relacionamento, e nós conhecemos a deles. Nós podemos olhar um nos olhos dos outros, mas nós nos conhecemos não para falar, tá vendo, vocês estão fazendo, a gente também está fazendo. Não, a gente faz para um orar pelo outro e ajudar o outro. Sabe, irmãos, nós precisamos começar a enfrentar isso. E esse Salmo 127, 128 traz as crianças dentro desse contexto da felicidade construída no nosso jardim, de grau de importância, e não importa a idade. Eu comecei a ser importante para o meu lar, a ser significante para o meu lar, a partir dos 17 e 18 anos. Os meus filhos começaram a ser importantes quando nós abrimos os olhos que eles eram importantes na nossa vida, quando eles eram pequenininhos. Então não importa a idade que você está, ou o momento em que você está vivendo, ou que idade tem o seu filho, ou que idade você tenha, quer dizer, todos nós temos responsabilidades e papéis de nos auxiliarmos, nos complementarmos para que a felicidade aconteça. Eu não consigo ser feliz se o meu filho não está feliz. Eu não consigo ser feliz se as minhas filhas não estão felizes. E eles da mesma forma. E nós nos cuidamos e zelamos um dos outros, porque é assim que Deus faz. É assim que Deus quer. Agora, se eu vou fazer como Adão e Eva, apesar que aquela parte da caverna eu gosto também, né? Mas se eu for negligenciar o olhar os meus filhos, ver o que está acontecendo na vida deles, com certeza, desastres como esse acontecem. Quantas histórias você já ouviu, né? De filhos matando pais, ou pais matando filhos, e situações assim terríveis, terríveis, você fala, inacreditável, isso é desumano mesmo. É o ponto em que se chega quando você não tem um olhar de Deus dentro das relações e você não entende o seu papel de Deus nas relações. Gente, precisamos entender qual é o nosso papel. Qual é o nosso lugar que nós temos dentro da família? E não importa qual o lugar, que nem com a Ieda, o meu lugar é ser pai, ser esposo dela, pai dos nossos filhos. No contexto da minha família anterior é ser filho dos meus pais. Hoje só tenho a minha mãe. É ser filho. E a Bíblia me diz o que um filho faz, ou o que um pai ou um esposo deve fazer. E eu sei que tudo o que eu tenho que fazer resume-se em ser feliz e dar felicidade ao meu lar, dar segurança no meu lar. O Salmo 127, ele começa assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Nós somos trabalhadores. Nós só temos que fazer, mas quem constrói é Deus. A palavra aqui construir é aquele que planeja, aquele que planejou, o arquiteto. Nós somos os pedreiros, os serventes na construção desse lar. Então não é o meu lar, é o lar do Senhor, em que eu tenho responsabilidade enquanto pai, mãe e filho de fazer a minha parte.
Quando você vê o povo de Israel voltando, né, ali com Neemias e reconstruindo as muralhas, é a coisa mais linda. Você vê velho, né, pessoas idosas, jovens, mulheres, crianças, todos envolvidos em reconstruir a muralha do seu lar, do seu jardim do Éden, de Jerusalém deles ali. Então, é o Senhor o construtor da casa. Será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Quer dizer, é o Senhor que vigia também. Quer dizer, vigia aqui é a ideia de segurança. Quem dá segurança no lar não é o meu dinheiro, não é o meu carro, a minha casa, o meu. Isso não dá segurança de nada. Uma enfermidade vem e leva tudo. Quem dá segurança é o Senhor. Esse tipo de vigia a cidade, quer dizer, aquele que protege, aquele que segura, que dá a segurança que nós precisamos. Às vezes nós trabalhamos demais, tentando trazer segurança para casa. Às vezes nós trabalhamos excessivamente ou somos extremamente rígidos, achando que a gente está dando segurança na casa. E não, nós estamos causando mais instabilidade dentro do lar. Quando esquecemos que é o Senhor que vigia, que guarda, que segura, e que eu só tenho que cumprir o meu papel. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. Por quê? De novo, eu não preciso ser ansioso, porque o Senhor tem cuidado de mim. Ele vai me dar tudo aquilo que eu preciso, e Ele dá mesmo. O pão nosso de cada dia nunca vai faltar. Não se desespere. Talvez vai faltar a televisão, o smartphone, a internet, mas o pão nosso para que nós possamos ser felizes sempre vai estar presente na nossa vida, porque Ele nos dá, Ele nos concede o sono àqueles a quem Ele ama. E veja, versículo 3 então, ele fecha e vai trazendo essa ideia da importância dos filhos. Os filhos são herança, né? Herança desgramenta, né? Uma herança que tira dinheiro, uma herança que leva o meu carro, né? Minhas filhas casaram, levaram meu carro, né? Na festa delas, né? Quer dizer, é uma herança que a gente gasta, né? Não é uma herança que... Não, a ideia dos filhos serem herança é que não me pertence. Os filhos pertencem a Deus e Ele nos concede esses filhos. Ele nos cede esses filhos. Os filhos são heranças de quem? Do Senhor. Uma recompensa que Ele dá. É maravilhoso. Eu falo, recompensa em Deus, o que eu fiz para merecer isso? Né? Mas na verdade, você merece isso. Que é dessa forma que você tem cuidado. Você merece esse filho e essa filha que você tem. Se é boa ou se é ruim. Porque é a maneira que você tem lidado com ele. E Deus pode fazer milagres através da tua vida. Pai, mãe ou filhos. Porque às vezes você tem os pais que vocês, filhos, merecem. Eu tinha o pai que eu merecia, a mãe que eu merecia. Quando eu me fiz por merecer um pai e uma mãe que me honrasse, me valorizasse e me amasse, isso veio em retorno pela salvação deles, pela nova vida em Cristo deles. Sabe? Nós temos responsabilidades. Os filhos são heranças do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Adão e Eva tiveram várias recompensas, né? Acho que centenas, tiveram 800 anos para trabalhar, pelo amor de Deus, encher a terra aí, né? Mas um dos grandes problemas que eles tiveram enquanto família é que eles não souberam cuidar desde o início. Desde o início. Então veja, os filhos, além de serem herança e recompensa, olha que lindo, versículo 4. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Não é tremendo isso? Como flecha nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos da juventude, porque esses filhos vêm para te proteger, para guerrear por você, para lutar por você, para ser por você, torcer por você. Não é bom ter um filho e uma filha assim? E isso é possível. Se eu for também um pai, como eu tenho que ser, que olha para o rosto, olha para os olhos, vê o que está acontecendo e corresponda à necessidade para ele ser feliz.
Às vezes nós estamos preocupados só com a nossa felicidade, ou como é muito comum, como diz esse salmo, só com a nossa segurança, a segurança do lar, a providência do lar, trazer dinheiro para casa. E às vezes o que as crianças mais precisam é um abraço, um beijo, um carinho, um olhar, né? Eu lembro assim, meu pai nunca me beijou. Por isso que eu empeteco meus filhos de beijo. Para compensar o que meu pai me beijou, é que eu tenho que beijar, né? Mas assim, isso é terrível. Relacionamento, relacionar, né? Você estar em sintonia, não é só eu trazer o que eles precisam, mas é ser o que eles precisam, um ser relacional. Deus criou o homem e a mulher para que pudessem se tocar, se relacionar com ele. E os filhos são não só herança e recompensa, mas são flechas que nos protegem, né? As nossas filhas sempre nos protegem, nossos filhos, quer dizer, eles nos guardam. E à medida que nós vamos ficando um pouco mais maduros, né, indo para o sinal vermelho, mas vai demorar ainda, né? Pai, não faz isso. Pai, o que vocês vão fazer? Vocês são loucos, vocês são muito aventureiros. Quer dizer, eles sempre estão cuidando de nós e cuidando com quem a gente se relaciona. Pais, essa pessoa não é boa, olha, tome cuidado com isso aí. Olha, vocês vão cair no mesmo erro. Quer dizer, os nossos filhos lançam flechas nos protegendo e nos guardando. Como é maravilhoso saber que tem alguém que me ama e alguém que me cuida, alguém que zela da minha vida. Veja, o versículo 5 completa: como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. A aljava é aquela mochilinha atrás onde você põe as flechas, né? Aquele suporte de flechas. E como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia dele. Talvez a sua aljava seja pequenininha para 2 flechas, para 1 flecha, 10 flechas, mas é importante ela estar preparada. Cheia, a ideia aqui é de estar preparada, estar pronta para te defender. Os filhos vêm para isso, para que os pais não sejam humilhados. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal, porque você tem pessoas lutando com você. Você tem pessoas com você, mas isso se você foi para eles também. E se você tem sido o pai ou a mãe que eles precisam ser na correção do plano e do propósito de Deus para a vida deles. O Salmo 128, ele vai nessa mesma direção e trabalha sobre o mesmo aspecto de felicidade, e ele expõe mais esse quadro familiar. Ele traz mais essa ideia da família, da esposa, dos filhos, do marido, da mesa. É lindo o Salmo 128, porque ele começa assim, ó, como é feliz quem teme o Senhor e que anda em seus caminhos. Temer ao Senhor não é ter medo, né? Vocês já sabem disso. Também não é você ter uma religiosidade formal, de formalismo, de coisas que eu faço para o Senhor. Mas temer o Senhor é a mesma coisa do Pai Nosso, quando ele diz santificado, quer dizer, eu reconheço que o meu Deus é grande, que o meu Deus é poderoso, Ele é Pai dos pais, é aquele que vai e providencia todas as coisas, Ele é a pessoa. Às vezes as pessoas nos procuram, a gente não tem recursos, não tem condições, é isso mesmo, você não tem recursos, não tem condições, mas nosso Deus tem. Se for o plano e vontade dEle, isso vai acontecer na sua vida. Quantos milagres nós já vimos, quantas coisas tremendas nós já vimos, mas nós não alcançamos por nós mesmos. Alcançamos porque somos tementes a um Deus, sabemos que um Deus pode, que tem o poder, que tem a graça, que é suficiente para responder a nós. Se nós, sempre tem um mas na Bíblia, sempre tem um se na Bíblia, se nós somos fiéis a Ele, ao seu plano e propósito na nossa vida. Como é feliz quem teme e que anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. É tremendo. Você fala assim, pastor, mas eu não estou comendo esse fruto, não estou recolhendo nada do meu trabalho, né? Só que o trabalho não dá nem para mim, do que eu faço não dá nem para mim, eu não sou feliz e não sou próspero. Porque você acha que trabalho aqui é só trabalho do suor, né? Ir para a empresa. O trabalho aqui tem uma palavra de mais dimensão, é de obra, de você fazer, de você realizar, de você se empenhar. Se você trabalhar nesse sentido, você será uma pessoa feliz e ao mesmo tempo próspera. A prosperidade vem de eu ser feliz,
de eu ser realizado, de eu trabalhar e me empenhar nisso. Ser pai, mãe e filhos é um trabalho. E é o primeiro trabalho que Deus vai cobrar você. É o primeiro trabalho que Deus cobra você. E esse trabalho é cobrado para que você possa ser feliz e próspero. Se você entender, e esse salmo vai dentro dessa direção, que esse trabalho não quer dizer aquele trabalho de que eu vou no emprego, eu vou no serviço, faço isso, mas que esse trabalho é esse empenho, esse fazer, eu entender que alguma coisa tem que ser feita, alguma coisa tem que ser realizada. Não adianta só eu desejar um lar feliz, não adianta só eu desejar um jardim, assim, um jardim magnífico. Eu tenho que fazer, eu tenho que ser parte disso. Lógico, o Senhor é o construtor, Salmo 127, o Senhor é aquele que vigia, aquele que guarda a gente, mas somos nós os trabalhadores, os pedreiros, somos nós que vamos fazer com que essas coisas aconteçam. Se eu ficasse só em casa orando, esperando, Deus dá felicidade, Senhor, dá a realização, Senhor, abençoa meu filho, está assim, minha filha está assado, meus pais nem se fala, Senhor, quer dizer, não vai fazer nada. Você pode ficar sentado o dia inteiro, ano inteiro, nada vai acontecer na sua vida. Porque nós temos que pedir, como o Pai Nosso diz, e nosso Pai já sabe o que nós precisamos, e nós temos que fazer. Nos empenharmos naquilo que enquanto filho eu tenho que fazer, enquanto pai e mãe eu tenho que fazer, para que o meu lar seja feliz, próspero, né, e eu possa realmente viver tudo isso. E aí no versículo 3, 4, 5, ele desenha o que é um lar feliz, próspero, né, trabalhador. Veja, versículo 3, sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Não é lindo? Quando uma esposa faz o seu trabalho, quando o esposo faz o seu trabalho, quando os filhos fazem o seu trabalho, essa mãe, essa mulher, será como uma videira frutífera em sua casa, guardando, trazendo ambiência, trazendo a sombra, trazendo o fruto necessário para aquele lar. Não é lindo isso? Aqui entra a poesia do salmista no sentido de exemplificar de uma mulher satisfeita, de uma mulher no propósito de Deus, ela corresponde a uma videira. Eles não poderiam ter uma imagem melhor de alguma coisa bela, que geralmente não é uma coisa assim, de um galho só, né? Mas ela se estende e protege toda a família. A mulher cuida da família, do emocional, ela cuida do marido para que ele cumpra o papel dele, o papel e a responsabilidade dela. Ela tem uma parte não só de embelezamento, né? Porque geralmente as mulheres embelezam, né? Onde elas estão, mas também de frutos bonitos e sadios. Então, as mulheres, quando recebem esse tratamento e são tratadas e correspondem a esse trabalho, ela é como uma videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira. Não sei se você sabe, mas a oliveira ela demora anos e anos e anos para produzir. Ela demora, tem o tempo dela. Mas quando ela começa a produzir, é a coisa mais linda. Porque é um fruto, né? Ela dá aquela azeitona que é extraído até o caroço do filho, né? Ela é extraído de tudo, quer dizer, os filhos correspondem essa árvore bonita que ao seu tempo dará o fruto certo. Então não espere que seu filho já comece nascendo obediente, pronto, resolvido. Não, é teu papel enquanto pai e mãe ajudar essa oliveira a realmente a dar azeitona. E olha, a oliveira demora, não sei se são 40 anos, né, ou mais. Não precisa demorar tudo isso, os filhos, tá? Pode ser mais rápido. Né? Mas assim, os filhos vêm e vão crescendo e vão se desenvolvendo e ao seu tempo eles vão dar os frutos que nós desejamos que eles deem. Né? Da oliveira eles trariam o óleo, né, que era queimado no altar do Senhor. O primeiro e melhor óleo era dedicado sempre ali no templo e no sacerdócio. Os nossos filhos precisam derramar esse óleo na presença do Senhor. Mas isso vem ao seu tempo. E nós precisamos ter paciência. Temos que orar, temos que regar, temos que trabalhar na vida deles para que eles cresçam e deem frutos. Só que os filhos têm que crescer também, né?
Não adianta ficar só lá aqueles galinhos, né? E não dá nada, né? A ideia é que tudo aquilo que os pais estão produzindo possa trazer o efeito do fruto desejado. E os filhos são assim, como brotos de oliveira ao redor de sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. O homem que teme o Senhor, ele será muito abençoado, porque ele tem esse lar harmonioso, de cada um saber o seu papel, a sua responsabilidade, a sua importância de trabalho. Os filhos têm um trabalho, ser flechas, ser oliveiras, dar frutos, proteger, honrar, obedecer. Os pais têm que entender que eles têm que dar condições, respeito, dignidade, plantar, regar, sustentar, ajudar os filhos. Mas nós somos uma família em que nós temos uma responsabilidade, e a responsabilidade de todos nós, não é só do pai ou da mãe ou dos filhos, mas de todos nós, para que essa felicidade e esse jardim possa acontecer. Qual é o meu papel na construção do meu jardim? Qual é o meu papel? Se você é solteiro, entenda o seguinte: se você não souber plantar e regar e desenvolver o jardim na casa dos seus pais, você terá muita dificuldade em fazer um jardim próprio. Ali na casa dos seus pais é a oportunidade de você talvez fazer um puxadinho, fazer alguma coisa, plantar alguma coisa ali de felicidade para os teus pais, brincar com os seus pais, trazer um pouco de felicidade, alegria, harmonia, porque se você consegue desenvolver ali no contexto, enquanto filhos com seu pai, você pode talvez transformar o local deles num grande jardim. E quando você sair para a construção do seu próprio jardim, você está apto a saber como tratar a esposa, tratar os filhos e principalmente saber como Deus espera que você seja. E eu sempre digo, Deus quer que nós sejamos felizes. Jesus morreu para você ser feliz. Ele entregou a vida dele para você ser feliz. Ele nos deixou o Espírito Santo para você ser feliz. E uma pessoa feliz é uma pessoa que é satisfeita, ela é realizada por dentro. Mas isso não acontece só porque Ele deixou, porque Ele me deu. Eu preciso buscar, eu preciso andar, como o texto diz, eu preciso temer. É um exercício constante, é uma batalha constante. Talvez a tua oliveira, os teus filhos estão demorando para dar frutos. Alguns vão mais rápido, outros vão um pouco mais lento, mas é nossa responsabilidade, enquanto for oliveira, de eu cuidar, de eu tratar, de eu zelar. Não importa o quanto teu pai ou a tua mãe talvez não corresponda às suas necessidades ou aquilo que você precisava para o seu desenvolvimento, mas você sabe que você tem que ser flechas, né, na mão do arqueiro para honrar, proteger e abençoar os seus pais. Os maridos têm que entender a esposa como grande companheira, parceira. Ali a ideia de auxiliar é estar juntos, andarem juntos, participarem, como eu, nesse propósito, cada um com as suas características e responsabilidades. Da mulher, ser a videira, trazer o fruto, trazer a harmonia, trazer a sombra, trazer o ambiente familiar propício. Do homem, de olhar o rosto dos filhos, o rosto da esposa, e entender que ele é responsável em observar, em analisar. Adão não observou o rosto de Eva, quando Eva o levou para o engano. Adão não olhou para ela como deveria olhar. Ele olhou, quem sabe, né? Vou tirar proveito, mas a culpa vai ser dela. Aí eu falo para o homem lá, a culpa foi dela. Ele não soube ser sensível àquilo. E ele não só expôs, como se expôs naquilo. Abraão também não soube entender que quando ele expunha Sara, não como sua esposa, mas como uma parente, uma irmã, perante o faraó, ele estava expondo a esposa dele, e a ele próprio. E pior do que tudo isso, se afastando do plano e do propósito de Deus. Não adianta só eu ter um lugar. Esse lugar ele se torna seguro e um jardim para mim, se realmente eu me acho qual é o meu lugar na família, o meu lugar neste jardim. E nós, enquanto pais, mães, filhos, todos nós temos um lugar e uma responsabilidade na construção disso.
O que Jesus mais se arrepiava, né, era do farisaísmo. Das pessoas pegarem todas as verdades religiosas e transformarem em ações humanas, procedimentos humanos, e esquecendo do coração, esquecendo da intimidade, esquecendo da verdade. Jesus não podia entender que as pessoas lidavam com Deus de uma forma tão indiferente, ou tratavam Deus de uma forma tão formal. E Jesus introduz: é o nosso Pai. É o nosso Pai que está nos céus. Um Pai que olha para o teu rosto, conhece o teu coração, a sua necessidade e cuida de você. Ele é um Pai que está no céu, sim. E Ele é santificado, Ele é honrado, Ele é desejado, Ele é respeitado, Ele é temido. Eu reconheço nele a sua suficiência. Ele é Deus, mas continua sendo meu Pai. E como Pai, um verdadeiro Pai, Ele cuida de nós, zela por nós. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele nos protege, nos alimenta, nos guarda e nos perdoa. Isso é o mais importante, talvez, na oração do Pai Nosso. Jesus introduz a ideia da relação de Pai, mas Ele traz a ideia de perdão. Agora, direto com esse Pai, eu consigo o perdão. O que é perdão? É tudo isso que eu estou vivendo errado, dessa maneira errada, não importa a minha idade, não importa o estágio que eu esteja, Ele pode me perdoar, quer dizer, apagar tudo isso, para começar algo novo. Vocês já viram como é feito horta, né? Eu não sei muito bem, né? Eu só vi, né? Mas assim, a horta, né? Ela dá o fruto, mas aí fica tudo, aí tem que plantar tudo de novo, né? Começar tudo de novo, né? Algumas bananeiras também, né? Você tem que cortar, tirar, para que possa nascer uma outra. É assim que Deus faz. O perdão de Deus, Ele tira tudo isso que eu tenho feito e tenho sido até agora. E me dá a oportunidade de ser novo, diferente. A possibilidade de começar nesse momento. Não importa quantos anos você tenha, tanto para cima como para baixo. Sempre o perdão é a oportunidade de você resgatar aquele estágio de 0 a 0 e vamos começar o jogo de novo.